Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Café com PNL. Eu sou a Carol, hoje eu tô aqui com o Natan. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. E hoje para falar de um tema, de um livro muito importante, né, Carol? E muito pedido e muito famoso na internet, apesar de ser bem antigo e contar histórias sobre um povo mais antigo ainda que ele. As lições que a gente consegue tirar desse livro são valiosas até hoje. Eu tô aqui com a Viviane também. Olá, pessoal. Vai ser um prazer poder compartilhar, dividir ideias sobre dinheiro, finanças, inteligência financeira, através desse livro maravilhoso. A parte comportamental, né, que pega muita gente, que por mais que a Exatamente. pessoa tenha uma boa noção aí da parte técnica, parte matemática, muitas vezes é o comportamental que pega. Então, essas lições com certeza são valiosas. E se você tá nos ouvindo agora, lembra de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com uma pessoa que você sabe que gosta do tema, que a gente sabe que é muito pedido por muita gente. Se você está nos escutando pelas plataformas de áudio, lembra também de seguir a gente por lá e dar 5 estrelas. Você sempre pode comentar também aqui pra gente que tema que você quer ver por aqui, que a gente grava com o maior prazer, com o maior carinho. Bom, vamos lá? Vamos introduzir um pouco o que é esse livro, quem que é o autor, onde se passa a história. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre O Homem Mais Rico da Babilônia. É o livro do George S. Clason. É um livro muito importante, muito famoso, é um best-seller. Todo mundo de finanças já leu ou deveria ter lido. E é um livro que conta histórias em forma de parábolas, que antes de começar sobre o livro, eu acho importante ressaltar a importância da Babilônia na época dela, né? Babilônia era a região mais rica do planeta na sua época, e o livro ele começa contando a história do Bansir. Bansir era um cara que fazia carruagens. Ele fazia as melhores carruagens da Babilônia. E ele atendia diversas pessoas com muito dinheiro e ele fazia as melhores carruagens. E recebia bem para isso. Mas ele percebia que nunca sobrava dinheiro para ele. Ele sempre no final do mês estava sem nenhum dinheiro. Ele conseguia viver bem, comer bem, ter as melhores roupas, tudo, mas nunca sobrava dinheiro para ele. E ele percebeu que se ele continuasse assim, no final da vida ele estava cada vez mais cansado e ele não ia conseguir produzir tantas carruagens sempre. E isso ia ser prejudicial para a vida dele no futuro, né? E aí ele começa a lembrar que o homem mais rico da Babilônia, que era Arcade, era um dos amigos dele no passado. Então ele vai procurar conselhos desse Arcade para entender como que o Arcade conseguiu acumular a riqueza dele, como ele fez para ser o homem mais rico da Babilônia. E aí o livro vai contando todos os passos que o Arcade teve para chegar numa situação de uma financeira muito boa, né? Então, ele começa um dos primeiros pontos o primeiro ponto, na verdade, é pagar a si mesmo primeiro. E o que quer dizer isso? Ele fala que todas as pessoas conseguem viver com o dinheiro que elas recebem. Não é o quanto que as pessoas recebem que é importante, mas o quanto elas se permitem gastar. Por exemplo, como eu posso dizer isso? Muitas pessoas recebem um dinheiro e vivem uma vida de luxo para usar todo esse dinheiro. E ele fala que no primeiro momento é legal você pegar 10% do que você recebe e guardar. Porque muitas pessoas vão gastando dinheiro durante o mês e aí chega no final do mês, se sobrar alguma coisa, a pessoa vai e guarda. E ele fala que é o contrário. Primeiro, quando você recebe o dinheiro, 10% você já tem que guardar, que seria o pague-se primeiro. Então esses 10% você guarda. E aí você vive o seu mês com o resto desse dinheiro, com o que sobrou desses 90%. E ele fala que você vai ficar maravilhado de ver que você consegue viver com esses 90%. Só que se você não fizer isso, você vai acabar gastando o seu dinheiro sem guardar. 100%, exatamente. Acho muito legal isso quando ele fala também do gastar menos do que ganha, né?
Então, que tem a ver com os 10%. E a gente vê padrões de comportamento em relação a dinheiro. Quando a gente está falando de dinheiro, a gente vai pensar em padrões de comportamento. Tem aquela pessoa que consegue levar o dinheiro até o final do mês e então o que ganha é igual ao que gasta, né? Então, empata. Tem a pessoa que o que ganha é menor do que o que gasta. Aí já o problema fica pior ainda, né? Ela ganha menos do que ela gasta. Então, chegou no meio do mês, o dinheiro acabou. Então, ela é o tipo do padrão da pessoa que vai viver no vermelho. Então, chegou no meio do mês, acabou o dinheiro, então o que ela ganhou é menor do que o que ela gastou. E tem aquela pessoa que o que ganha é maior do que o que gasta. Então, o que essa pessoa consegue fazer? Ela ganha mais do que ela gasta, então sempre vai sobrar o dinheiro. Então, ela consegue ter um dinheiro de reserva, mas ainda não é o padrão melhor de comportamento. O padrão melhor de comportamento é que o que ganha é maior do que gasta, só que quando ela tem a reserva, ela já consegue começar a pensar no investimento, né? E aí já tem os olhos voltados ao investimento. Mas, sem dúvida, essa regra número 1 de guardar os 10%, que eles falam de 10 moedas você guarda uma, né? Que seria os 10% do livro, é importantíssimo, porque senão você não consegue ter essa mentalidade de fazer o sobrar, né? Então, sobra antes. Então, faz você ter o antes para que você garanta essa reserva antes que você saia gastando tudo que você tem, né? Mas que padrão de comportamento você tem, né? Você vive no vermelho, você empata, você consegue fazer sobrar, mas também não pensou num investimento em relação a isso? Ou você já consegue fazer sobrar e já tem olhos voltados ao investimento? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, não é, Carol? Essa regrinha aí também, o Kiyosaki do Pai Rico, Pai Pobre fala, né? Que as pessoas, elas ganham o salário, elas acham que aquele valor inteiro é delas, mas no final das contas não é. Um pedaço daquele dinheiro é do proprietário do apartamento que ela aluga. Um outro pedaço desse dinheiro não é dela, é do restaurante que ela come no almoço do dia a dia. E aí ela esquece que ela vai ter que separar um dinheiro para ela se pagar, para ela pagar o salário dela quando ela se aposentar. Então, esse se pague primeiro também eu vejo nesse sentido, né? De, poxa, na verdade você tá pagando você no futuro. Você vai precisar desse dinheiro no final das contas. Então, você tem que separar ele antes de começar a gastar o resto. Porque se você deixar para separar depois, sempre vai acontecer alguma coisa, algum evento extraordinário, e você vai acabar gastando aquele dinheiro que, na verdade, você deveria ter economizado. Então, começar pelo contrário, né? Primeiro se pagar, para depois pagar as outras coisas. Às vezes a gente ouve isso nos livros, né? Pague-se primeiro, parece até uma forma de ser egoísta. Não, é uma forma de você pensar no teu futuro. No livro ele fala exatamente sobre isso, sobre você não deixar o teu futuro na mão de um INSS, por exemplo, de você receber um dinheiro do governo, que sendo que nem o governo consegue se organizar financeiramente, que só vai organizar a sua vida financeira. Então, a gente tem que pensar que no futuro você vai parar de trabalhar. Você só vai ter gasto, não vai ter ganho, né? Então, não vai entrar mais, só vai sair. Então, a gente está falando de entrada e saída de dinheiro, né? O que entra, o que sai, né? Chega uma época da tua vida que só vai sair. E se você não tiver feito esses 10%, né, de ter pego essa entrada e ter reservado, o teu futuro vai ser uma fonte de ansiedade, sem dúvida. A gente fala muito de ansiedade, hoje se fala muito de ansiedade, então está muito relacionado a isso, em como você vai direcionar o seu futuro, o quanto você vai poder. Lógico que a gente não controla tudo que vai acontecer na nossa vida, mas você ter um controle meio que seguro do que você vai fazer para frente do teu dinheiro, né? Não, perfeito. Aí depois o Bancir começa a fazer isso, né? Ele começa a guardar esses 10%. E aí depois que ele já guardou durante um tempo, ele vai falar com o Arcade vira e fala: não, então beleza, você fez isso, que bacana. Agora você tem que começar a fazer o dinheiro trabalhar para você. Você vai ver que o dinheiro é o melhor dos trabalhadores, porque ele trabalha muito bem para você. Então, você vai ter que começar a ver isso. E aí, nessa parte, eu vou fazer um parênteses aqui, que a gente aqui não vai falar sobre nenhum investimento técnico. A gente vai falar, claro, sobre a parte mais comportamental, por alguns motivos. No próprio livro, ele fala o seguinte. Ele fala que você tem que investir, o Arcade falou pro Bancir, que você tem que investir em
algo que você conhece. Porque o Bansir chega feliz pro Arkady falando, não, eu dei todo o meu dinheiro para um oleiro e ele vai comprar joias lá na Fenícia e vai trazer, a gente vai vender e vai ganhar muito dinheiro. Aí o Arkady falou, você acabou de perder todo o seu dinheiro. Você deu seu dinheiro na mão de quem como um oleiro vai saber sobre joias e sobre isso? E aí, realmente, ele perdeu todo o dinheiro dele. Então ele fala, um dos pontos é você investir no que você conhece. Conhecimento. Isso. E ele fala também para você procurar conselhos de pessoas sábias na hora de investir. Ele fala que você não precisa inventar a roda. Já fizeram um caminho. Você procurando conselho de pessoas sábias que entendem sobre isso, que já experimentaram tudo isso e tiveram um grande resultado, é uma maneira legal de você aprender e também investir. Então, um dos ensinamentos mais importantes ali é você colocar o dinheiro para trabalhar, que seria o investir no padrão comportamental que a Viviane falou, quando você já consegue guardar dinheiro e já tem os seus olhos voltados a investimento. Então, é uma parte bem importante do livro. Muito interessante o que ele falou mesmo, quando ele fala sobre isso, né, de você conseguir ter conhecimento. Porque ele fala no livro que desde a Babilônia já existiam golpes, né? Sim. Então ele fala, desde aquela época já existia golpes, fraudes, etc. Então, muitas vezes a pessoa olha um investimento onde você vê que é impossível aquele ganho, e a pessoa se ilude que vai ganhar milhões de dinheiro e compra a ideia sem ter conhecimento. Então, mesmo na hora de investir, o primeiro passo é ter conhecimento, você colocar no que você está entendendo. Então, estudar, né? Estudar, desenvolver essa inteligência financeira, buscar informação aonde você vai investir, por que aquele dinheiro rende daquela forma, que tipo de investimento você vai fazer. Sem dúvida, começar pelo mais simples. Eu sempre falo, em qualquer mudança comportamental, começa pelo mais simples. Começa pelo que é aquilo que você entende e vai se aperfeiçoando para que você possa realmente entender o que você está fazendo. Vai render não sei quantos, em quanto tempo, isso aí é muito ilusório. E isso já acontecia lá na Babilônia, né? Que ele cita no livro. Ele fala, né? O ouro foge a ganhos impossíveis. O ouro foge a ganhos impossíveis. É exatamente essa frase que ele fala. E aqui ele fala também do trabalho, como que é, Carol? O dinheiro trabalha para quem encontra um bom emprego para ele, né? O dinheiro trabalha para quem encontra um bom emprego para ele. Então, essa frase também é muito interessante do livro, né? O dinheiro ele só vai atrás de quem vai promover um bom emprego. Um bom emprego, uma boa mudança, sem dúvida. Muito interessante. E é engraçado que essa ilusão que as pessoas têm vem desde aquela época, mas eu vejo muito presente hoje em dia. Nossa, assim, principalmente quando você olha na internet a quantidade de gente prometendo curso que vai fazer você ficar bilionário em 10 dias e coisas assim. E a gente até vai comentar isso num dos episódios no futuro também, que o pessoal pediu. Mas o James Clear, que fala sobre hábitos, fala bastante sobre isso também. As pessoas se motivam demais, elas se iludem demais em cima de alguma coisa desse tipo, porque enquanto você não tem noção da realidade de como aquilo funciona, você consegue criar uma expectativa, uma imaginação sobre o seu futuro muito maior e muito, né, maior do que de fato vai ser. E conforme as pessoas ganham experiência na vida, elas descobrem que não é tudo isso, e aí elas começam justamente a se desmotivar, a ter mais o pé no chão, e o hábito começa a ficar tedioso. E aí ele dá até o exemplo. É por isso que as pessoas, por mais que elas saibam o que elas têm que fazer, por exemplo, na dieta, elas sempre acabam seguindo uma dieta maluca, porque na dieta maluca elas criam, mais uma vez, uma expectativa sobre alguma coisa que elas não sabem, enquanto o que elas sabem que vai funcionar passa a ficar entediante. Da mesma forma, quando você está acumulando riqueza, você está pensando no longo prazo, você vai ter que fazer isso durante muitos e muitos anos. A pessoa fica entediada, então ela prefere buscar aquilo que é muito diferente. Um atalho, né? E que ela consegue, por não ter conhecimento, ela acaba criando uma expectativa muito maior do que de fato vai acontecer. E aí vem a motivação, que é justamente em cima... A motivação, ela vem em cima da expectativa que a gente tem sobre alguma coisa. Então, a pessoa acaba se motivando pela coisa errada, né? Ao invés de seguir ali o tédio do hábito, mas é o tédio que funciona, de fato, que é o que vai fazer você enriquecer.
E aí isso é bem interessante também. o índice de gente frustrada é enorme, né? Ah, com certeza. Porque olha assim, olha um modelo que fala, não, tudo que eu quero na minha vida é isso, e muitas pessoas apresentam isso aqui como se fosse uma forma simples, mas não é, existe um caminho para isso. E aí acha que vai fazer igual. E não é assim que funciona, né? Por isso que conhecimento, quando o livro fala de conhecimento, qual que é o primeiro passo, segundo, terceiro, quarto, quinto que eu tenho que dar até eu chegar lá no caminho? É possível? É possível enriquecer como ele chama? Kadir? Arcade. Arcade, é possível enriquecer? É, mas ele fez um caminho para isso. E eu preciso saber quais estratégias que ele utilizou para isso. Então, quando você bate papo com pessoas que realmente têm conhecimento, e no livro ele fala isso, cuidado com quem você vai buscar informação, que é porque às vezes você pega informação de pessoas que não fez isso na vida. Quantas vezes a gente vê um consultor financeiro que está quebrado, gente? Como que você pode pegar um conselho de um consultor financeiro que está quebrado? Guru de internet tem um guru monte, de internet, né? a pessoa mostra uma Coach coisa que que ela fez não é. um dia de curso e acha que pode sair mudando a vida das Então, pessoas e tá quebrado. Então, você tem que olhar a história que essa pessoa fez, o que ela construiu, ela realmente está num patamar que para você seria um exemplo, um modelo de excelência para você realmente seguir as estratégias dessa pessoa. E muitas vezes também quem vem te dar conselho é teu pai, tua mãe, teu marido, tua esposa, que às vezes também, né, quer fazer por bem, te dar um conselho, mas também não tem uma bagagem, um conhecimento para te dar esse conselho. Então, na hora que você vai buscar modelar alguém, buscar estratégias de pessoas que têm sucesso, tem que ver a história dessa pessoa. Essa pessoa fez isso acontecer na vida dela? Se ela fez isso acontecer na vida dela, ela é uma pessoa que pode ser modelada. Se ela não fez, se ela está mostrando uma coisa incongruente, que o que ela fala não é o que ela faz, aí não adianta você querer seguir, né? O livro fala bem disso, né? O Arcade, ele vira um modelo de excelência para o Bansir e para outras pessoas da Babilônia. Ele fala isso, que eles se encontravam de noite e o Arcade ficava respondendo diversas perguntas de pessoas que estavam querendo enriquecer. E o livro conta isso, né? Através de histórias, de perguntas que faziam para ele nesse encontro, e ele contava histórias a partir disso. O livro, ele fala também chegando lá pro final, ele fala sobre dívidas, né? Ele conta uma história de um rapaz que era rico e aí, por dívida, ele se tornou um escravo. E que na época era dessa forma, né? E aí ele começa a falar que ele se tornou escravo de uma princesa e aí a princesa achava ele interessante porque ele sabia conversar, ele era educado, né? E aí ele começa a conversar e ela fala, como que você pode se considerar um homem se você saiu da sua cidade cheio de dívidas e deixou um monte de coisas para pagar e você se considera um homem? Você vai para sempre ser um escravo se você continuar assim. E aí ele falou, não, mas eu quero ir lá, eu vou pagar tudo, eu vou renegociar minhas dívidas. E ele faz isso. E o livro fala um ponto que importante é você renegociar suas dívidas. É ir atrás dos credores, falar, eu entendo que eu tô... Muito simplificado como eu tô falando, né? Mas falar algo do tipo, eu entendo que eu tô devendo isso, ser transparente com a pessoa. Eu recebo isso por mês, desse dinheiro eu vou separar essa quantia por mês e vou pagando durante tantos meses até acabar com isso. E ele fala sobre essa maneira, essa é uma maneira importante de você se tornar livre, né? Ele faz a parábola analogia com o escravo, né? Mas se tornar livre das dívidas, ele fala isso, que você ir atrás de se você estiver devendo e montar um plano de pagamento para essa pessoa, sendo transparente, eu ganho isso, eu vou pagar isso durante tantos meses. E ele fala, você vai ver que as pessoas vão aceitar, porque elas querem receber também. Uhum. Então você apresentar uma proposta de como você vai pagar isso é uma maneira importante de se tornar livre, como o livro fala, né? Uhum. Eu acho que vale a pena também a gente fazer um parênteses aqui, que ele até passa algumas porcentagens do que faria sentido você reservar para pagar suas dívidas, o quanto faria sentido você reservar para o seu futuro.
Só que é importante a gente lembrar que esse livro é antigo e não necessariamente ele funciona, as taxas que ele colocou lá naquele Sim. livro funcionam até hoje. E as taxas, elas mudam de país para país, né? Então, às vezes, aqui no Brasil, por exemplo, com os juros que a gente tem, faz sentido você reservar mais dinheiro para você pagar a sua dívida e, por um momento, né? Às vezes, não reservar para o seu futuro, pagar a dívida primeiro e depois começar a reservar para o seu futuro. Então, depende muito dos cálculos que você vai fazer, tá? O importante aqui é a gente pensar na estrutura, né? Na mentalidade que você tem que ter e não necessariamente nas passos, porcentagens que ele passa. Uhum. Que as porcentagens, elas vão variar de país para país também. Eu acho que é bom levar isso em consideração, seguir cegamente também o que o cara fala. Talvez não faça sentido para sua realidade. Sim. No final do livro mostra uma troca de cartas, né? Que foi feita uma escavação e acharam as tábuas de argila onde escreveram todas essas regrinhas, essas leis, né? Para enriquecer. E aí mostra um dos escavadores escrevendo para um amigo dele da faculdade, falando, olha, eu encontrei isso, fala sobre tudo isso, vou passar a transcrição dessas tábuas. E aí eram essas dicas de guardar dinheiro, guardar 10%, investir com pessoas sábias, era isso, renegociar as dívidas. E ele falou, vou aplicar na minha vida, falando na carta com outra pessoa, vou aplicar na minha vida, depois de um tempo eu volto aqui e vou te falar qual que foi o resultado. E aí mostra, né? Acho que era 1934 as cartas. Como a Carol falou, é bastante tempo. E aí mostra uma carta depois de 6 meses, 8 meses, não lembro. O cara falando, nossa, minha vida melhorou muito. Eu nunca imaginava que um senhor de 4.000 anos atrás ia me ajudar, eu consegui renegociar minhas dívidas, a gente tá fazendo investimento, a gente tá com dinheiro guardado. Então, o que a Carol falou é muito verdade. É um livro bastante antigo e muda de país para país. Isso era na Inglaterra que eu falei. Mas o importante é ter a estrutura, né? O passo a passo. A Viviane também falou aqui a estratégia. Qual que é a estratégia? E aí seria o guardar 10%, investir 10%, a gente tá falando aqui, mas guardar uma parte, vamos falar assim. Guardar uma parte, investir. Se tiver dívida, ir atrás para renegociar isso. A Carol falou muito bem aqui, os juros. A gente não pode deixar virar uma bola de neve, né? Então, a estrutura, o passo a passo, é importante você seguir, né? Você montar a sua realidade, adequar a sua realidade, mas com essa estrutura. Eu acho que é um livro que todo mundo devia ler. É um livro 150 páginas, você vai ler em um dia. Né? Você vai ler em um dia e meio no máximo. É gostoso de ler. Gostoso de ler, é fácil de ler, é história, você vai ficar entretido ali, você não vai querer parar de ler. É 150 páginas que você vai ler em 2, 3 horas ali, porque você não vai querer parar. É muito legal o livro e aí tem ensinamentos bem valiosos ali. Exatamente, é isso aí. É isso, a gente passou por todos os ensinamentos? Acho que sim, né? A gente passou por todos. Todas as lições? A gente passou por todas as lições. Ó, isso que é eficiência. É isso aí. Bom, pessoal, se vocês se interessam por esse tema, lembre de comentar aqui embaixo que outro livro de finanças você quer ver por aqui, né? Às vezes a gente traz o Pai Rico, Pai Pobre também, que eu mencionei, é super famoso. Muito bom também. E ele fala coisas parecidas, inclusive, também é super facinho de ler para quem quiser se aprofundar mais. E até semana que vem. Lembra de curtir o vídeo. Se inscrever no canal. Lembra de seguir a gente lá no Instagram, que volta e meia a gente faz aulas exclusivas e a gente avisa sobre essas aulas lá no Instagram. Então, se você quiser se inscrever em alguma aula específica, a gente já tem aula sobre várias coisas, né? Motivação, estresse no ponto de vista da neurociência, como estabelecer metas do ponto de vista da neurociência, da programação neurolinguística. Então, são temas realmente... E a gente consegue aprofundar muito mais dentro da aula. Então, se você quiser ficar sabendo dessas aulas, segue a gente lá no Instagram, @inexoficial. Lembra de... se você está escutando a gente por alguma plataforma de áudio, dá 5 estrelas. A gente vai ficar muito feliz de saber que você está curtindo. E assim a gente sabe também quais episódios faz sentido a gente aprofundar mais, a depender do tipo de coisa que vocês gostam, né? De assunto que vocês gostam. Então, é um jeito da gente saber também o que vocês querem. Natan?
É isso aí, pessoal. Antes de terminar, se você se interessa por finanças, a gente fez um podcast também com a Aline, né? Ah, é? A gente fez um podcast com ela. A Aline, ela ministra o curso Jornada da Riqueza. Ele é sobre crenças financeiras. Então tem um podcast bem legal lá. Só sobre crença financeira, do começo ao fim. Não lembro- E haja crença financeira. Ficou Bem... muito bom esse episódio. Ficou muito bom. Então entra aqui nos nossos vídeos e procura lá com a Aline. Faz pouco tempo, não faz muito, né? Deve fazer o quê? 2 meses? É, Por e aí. aí? Por aí. Então vê lá que tá bem bacana. Se quiser me seguir no Instagram, é Nathan Negrelli com 2 L's. E vai ser um prazer ter vocês lá. Obrigado, pessoal. Até a próxima semana. Até semana que vem. Até a semana que vem, pessoal. Lembre sempre de fazer uma reserva, né? O conceito de super reserva. Preciso ter reserva financeira, preciso reserva de tempo, reserva de amor, reserva de tudo na nossa vida. E como não ter reserva financeira? Um beijo para vocês, até o próximo. Tchau, pessoal.